Então, será que dá ou não dá para viver de dividendos? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, que eu vou te contar uma história real de uma cliente nossa aqui do Clube do Valor, que se organizou muito bem financeiramente, viaja aí pelo mundo todos os anos, tá vendo de forma bastante confortável. Eu vou te mostrar qual é o caminho para você viver de dividendos. Mas para isso, você precisa passar aí por algumas das etapas que eu vou te contar nesse vídeo, tá? Vou passar aqui por 4 etapas: a etapa de acumulação de patrimônio, a etapa de traçar expectativas alinhadas e realistas, a etapa de se organizar para ver dividendos e a etapa da constância. Você entenda como é que é esse processo e consiga aumentar suas chances de ter uma vida muito confortável, fruto aí da tua carteira de investimentos. Se isso parece interessante, já deixa o dedo no like. Se é clubista, você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é clubista e gostar dele, te inscreve no canal, clica no sininho e bora lá. Então eu fiz esse vídeo por quê, tá? No dia que eu tô gravando esse vídeo, tá uma polêmica fim tweet sobre a importância ou não dos dividendos. Tem uma galera que fala que existe uma pegadinha dos dividendos, que se você quer ver de renda passiva tem que tomar cuidado e tal. E basicamente essa galera, ela conta uma verdade. Ela diz que o dividendo não é um dinheiro mágico. Na verdade, é parte do lucro distribuído pela ação que sai do caixa da empresa, que é descontado da cotação da ação quando você recebe. E que basicamente, né, se você tem uma empresa que vale 800 mil reais e tem 200 mil reais em caixa, ou seja, na soma ela tem ali 1 milhão, ela distribui 200 mil em caixa, você recebe esses 200 mil em caixa, a empresa passa a valer 800 mil, o que faz sentido, é verdade. Agora, o fato disso ser uma verdade é muitas vezes tirado de contexto para vender uma ideia de que, cara, dividendo não é uma bobagem, todo mundo tem que ignorar dividendo. Não é vantajoso comprar empresas que pagam bons dividendos. É algo extremamente errado, eu posso te provar rapidamente. Seja mostrando essa tabela aqui, que mostra o rendimento de 20 anos de ações sem o pagamento de dividendos e com o pagamento de dividendos. Pode ver como os dividendos importam. Seja te mostrando esse estudo, tá, que eu vi publicado pelo Davi Souza no Twitter, que mostra, né, como o investimento em ações norte-americanas, boas pagadoras de dividendos, rendeu mais do que o investimento na média do mercado, do que o investimento em empresas que não distribuíam dividendos. Eu ainda poderia te provar que faz sentido, sim, ter boas pagadoras de dividendos comparando o IBRX, média do mercado brasileiro, com o IDIV, o índice focado em boas pagadoras de dividendos da B3. Pode ver que desde 2006, quando existe o IDIV, ele rendeu mais do que o IBRX. Vamos lá ver quais são as 4 etapas para que você consiga viver de dividendos. E a primeira etapa é a mais importante, que é a etapa de acumulação patrimonial. Os exemplos que eu te dei aqui, eles servem para trazer 3 ensinamentos. O primeiro, dá sim para viver de dividendos. O segundo, isso acaba sendo muito mais possível no longo prazo e reinvestindo os dividendos enquanto você está formando patrimônio. Dá para ver dividendos, não dá para viver dividendos rápido, a não ser que você já tenha um patrimônio muito grande. E o terceiro, para justamente conseguir ter uma renda boa, uma renda que consiga te cobrir um bom estilo de vida, você vai ter que ter acumulado um patrimônio proporcionalmente bom. Quer dizer, não espere uma renda enorme de dividendos para uma carteira de 100 mil reais. Agora espere sim uma renda muito boa, muito confortável, uma carteira de 10 milhões, entendeu? Tem uma proporção lógica aí. Como a gente trabalha com a verdade, tem que deixar isso claro antes de mais nada. Então vamos fazer um exemplo aqui, tá? Digamos que você queira viver de renda com 20 mil reais por mês. Você estima aí que vai conseguir ter uma carteira de ações que vai te pagar 7% ao ano de dividendos, vai render 7% ao ano em cima da inflação. E aí percebe que para isso você precisa de cerca de 3 milhões e meio de reais e você quer fazer isso em 15 anos. Aí digamos que você comece com 500 mil reais, como os nossos clientes de Wealth aqui, esse aqui é o patrimônio mínimo para a gente atuar com clientes de Wealth, e faça aportes de 2 mil reais por mês e veja sua carteira render 7% ao ano acima da inflação. Nesse caso aqui, você demoraria 22 anos para chegar no equivalente a dinheiro de hoje de 3 milhões e meio. Agora, compara com quem está começando do zero, pode ver que esse prazo aumenta bastante, aumenta em 13 anos. Dá para chegar lá? É claro que dá, mas o patrimônio inicial, ele importa muito. De novo, sem patrimônio inicial, mantendo os mesmos aportes, é 35 anos, com um patrimônio relativamente alto, essa diferença cai para 22 anos e digamos que você já tenha um patrimônio milionário hoje, o que acontece é que você fica cada vez mais próximo de chegar nessa meta. Então, patrimônio inicial, que é formado pela tua renda, importa muito. Mas se você está começando lá atrás, deixa o papel do tempo fazer isso. É aportando todos os meses. Com o passar do tempo, você vai vendo sua carteira virar uma bola de neve. Ponto importante aqui tá essa planilha, nossa planilha de liberdade financeira, de dependência financeira. Ela funciona de uma forma bem simples. Você coloca seus dados aqui em amarelo e a planilha calcula os demais dados. E você pode baixar ela, fazer download, fazer suas próprias simulações, né, botando o seu patrimônio inicial, a sua capacidade de aportes, quando você acha que vai ver a sua carteira render, apertando no primeiro link aqui na descrição ou neste link aqui, beleza? Dito isso, vamos para a segunda etapa, tá? Que é saber o que esperar. E o que eu vejo, tá? Eu vejo muitos investidores que estão começando a investir em ações e muitas vezes são pessoas muito experientes nas suas áreas de atuação, são profissionais bastante calejados, cometerem um erro que inclusive eu cometi lá atrás. Os caras vão lá para um
site, tipo o Investidor 10, por exemplo. Aí vão aqui para ações, clicam aqui no ranking de maiores dividendos, e aí os caras veem, caramba, Metal Leve aqui pagando 31% de dividendo, Petrobras pagando 20%. E aqui que eles pensam, né? Se eu comprar Metal Leve, Grendene e Petrobras, eu vou ter aí, uma carteira vai me render uns 25%, 24% ao ano em dividendos. Então se eu botar 100 mil, eu vou ganhar 24 mil no ano. Errado, tá? Esse dividend yield que esse tipo de tabela mostra é dos últimos 12 meses e não é uma garantia que ele vai se manter alto nos próximos 12 meses. Uma carteira total bem montada, ela tende a gerar um dividend yield menor. Menor de quanto, Ramiro? Eu fiz essa pesquisa para ti. Então, eu comparei aqui o dividend yield histórico do Ibovespa, a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, linha cinza, e da estratégia máquina de dividendos, linha laranja. Essas são duas estratégias do Clube do Valor. Ações mais baratas da Bolsa focado em acumulação patrimonial, máquina de dividendos focado em otimizar para o maior dividend yield. E pode ver aqui que na média, tá, a máquina de dividendos cumpre seu papel, né? Ela tem um dividend yield maior, mas dá para esperar algo ali na faixa de 7% ao ano. Teve ano que veio até menos do que isso, teve muitos anos que veio mais ou menos isso, ou até um pouco mais do que isso, mas daria para dizer 7% ao ano, beleza? Isso se você investir tudo em ações, tá? Que tem um ponto favorável, que é você conseguir um maior yield, um potencial de renda maior, mas tem um ponto desfavorável que eu tenho que deixar muito claro aqui, faz parte do meu papel de responsabilidade como gestor de investimentos, como educador financeiro, é que tem muito mais risco investir apenas em ações brasileiras. Eu, que sou um cara que tolero bastante risco, não faço isso. Tá? Diversifico a minha carteira também em ações norte-americanas, também em fundos imobiliários. E o caso da minha cliente, que eu já vou te contar aqui, era ainda mais diversificado. E aí, o grande ponto é, se você quer viver de renda, que eu não vou chamar de viver de dividendo, quer viver de renda e contar com peso maior em renda fixa, que são classes de ativos com menor risco, você vai esperar um retorno um pouco menor do que os tais 7% ao ano acima da inflação. É muito importante estar com essa expectativa alinhada. Isso tem tudo a ver com o terceiro passo, a terceira etapa, né? Se organizar para viver de dividendo. Você foi lá, montou sua carteira, fez investimentos, focou em ganhar dinheiro, em intraempreendeu, em empreender, conseguiu ter um patrimônio alto. Agora você precisa se organizar para saber como viver dividendos ou quanto você pode resgatar da tua carteira todos os anos. Aqui eu vou ilustrar com a história de uma cliente aqui do Clube do Valor, hoje está na faixa dos 60 e muitos anos, quase 70 anos, que era uma investidora que nos conheceu através do seu filho, que nos acompanhava aqui no Clube do Valor, e antes investia numa carteira que era 100% do CDI, eram fundos de um bancão que rendiam ali perto de 100% do CDI, mas o filho foi lá e falou, mãe, ó, para tu investir um pouco melhor e tal, tem que correr um pouco mais de risco, dá para organizar bem esse teu patrimônio, ela já tinha um patrimônio de cerca de 3 milhões e 400 mil quando nos conheceu, então para te organizar melhor tem que diversificar melhor isso aí e tal. Ela não era muito tolerante ao risco, então a gente montou uma carteira com 30% de peso em renda variável e 70% de peso em renda fixa. O que ela tinha como principal objetivo era proteger antes de multiplicar aquele patrimônio e poder tirar uma renda dele para fazer algumas viagens. Ela gosta de viajar ao mundo, faz 1, 2 viagens pelo mundo, esse tempo teve no Egito, antes lá em Londres, enfim. E ela conseguindo viver com a aposentadoria que ela tinha lá do cargo dela na época que ela era ativa economicamente. Enfim, e aí com estratégia e também com premissas corretas e pé no chão sobre quanto ela conseguiria resgatar por ano, a gente mostrou para ela que ela poderia aumentar o padrão de vida depois da aposentadoria, poderia usar parte do rendimento da carteira para viajar em alto nível pelo mundo, coisa que ela vem fazendo nos últimos anos, desde que ela resgatasse menos do que a carteira rendesse. E foi isso que a gente fez, né? A gente alinhou com ela que ela poderia fazer resgates que ficasse entre 4% e 5% sobre o total da carteira por ano, que a gente espera que a carteira vai render mais ou menos 4% a 5% ao ano acima da inflação. E na prática ela nem chegou a fazer esses resgates. E desde os últimos 12 meses, o que a gente vê, né? Que a carteira estava com cerca de 3 milhões e 800 mil investidos, estava valendo perto de 5%. Ela fez um resgate maior para poder viajar bem. Quando essa parte aqui do gráfico, essa linha amarela cai, eles são os aportes acumulados. A carteira voltou a render, então ela voltou a ter mais que o patamar anterior. A geração de valor dela continuou alta. Conosco, desde que ela chegou, o rendimento já é de mais de 1.300.000 reais, que é bem acima do que ela teria conseguido com o CDI, né, nesse mesmo período. E aí olha só que beleza, ela tinha um pouco mais de 3 milhões e 500 mil reais. Ela tinha cerca de 4 milhões conosco. Se ela se organizar para fazer uma viagem alto nível, mais alto nível mesmo, tá? Gastando 10 mil reais por mês para fazer essa viagem, ou seja, 120 mil reais para essa viagem, e ver a carteira dela render 4% ao ano acima da inflação, ela vai ter infinitos anos de economia restante. Porque a gente está considerando aqui que a carteira vai render um pouco mais do que o que ela resgata. Ela poderia até fazer resgates maiores, se ela gastasse cerca de 15 mil reais por mês com a carteira rendendo 4% acima da inflação, essa carteira ainda duraria cerca de 30 a 40 anos e conseguiria viver aí de forma bastante confortável. E aí, por fim, é importante eu trazer uma quarta etapa aqui, que é a etapa da constância, que é onde está a minha cliente. Muita gente pensa que para ver dividendos
você investir só em ações brasileiras e que paguem dividendos todos os meses. E aqui entra mais um motivo porque vale você ter um bom planejamento de longo prazo. Muitas ações pagam dividendos a cada 3 meses, algumas pagam uma vez por ano, outras pagam 2 vezes por ano. Para pegar um exemplo aqui, vamos pegar a B3, tá? A B3 paga na média dividendos em dezembro, março, junho e setembro. E se você tem um bom planejamento de longo prazo e você pretende, no ano que vem eu vou tirar cerca de 120 mil reais da minha carteira, né, como o caso da minha cliente, o que a gente faz? A gente pega ali os dividendos acumulados, vai passando para Tesouro Selic, complementa eventualmente com algum resgate, deixa ali 12 meses de gastos em Tesouro Selic para dar previsibilidade para ela e deixa o resto lá do dinheiro rendendo, acumulando os dividendos, reinvestindo os dividendos, para se tu gastar tudo planejado, repetir esse processo uma vez por ano. Então, sua carteira vai subindo, 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 faz um resgate, vai subindo, 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 faz um resgate e por diante, né? Isso é, claro, a média tendência de longo prazo da carteira. Espero ter te mostrado que, sim, dá para viver de dividendos, seguindo as etapas certas, tendo expectativas alinhadas e, de preferência, tendo muita estratégia na condução da tua carteira. Se você quer se organizar para viver melhor, conseguir viajar mais com o patrimônio que você já acumulou, quer ter alguém do teu lado, de confiança, para montar uma carteira feita sob medida para ti, para te ajudar a ter expectativas alinhadas e te ajudar a viver de renda, você precisa conhecer o nosso serviço de Wealth, a nossa especialidade aqui no Clube do Valor, o que a gente já faz há 7 anos, vai completar 8 em breve. E para conhecer o nosso serviço de Wealth e como a gente pode te ajudar, pode preencher um rápido formulário que a gente vai analisar a tua resposta e eventualmente vai entrar em contato. Basta apertar nesse botão aqui para saber mais. E se você quer saber mais sobre dividendos, aqui eu vou deixar um vídeo mostrando 4 ações para receber dividendos todos os meses. Um grande abraço e até mais.